Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se complazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de você lhe pedir. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, esse texto cabe para nós, ipsis literi, como está escrito. Por quê? Porque é o seguinte, hoje nós não estamos soltando rojão, e nem dizendo, venham aqui, porque aqui é o melhor lugar. Hoje, nós não estamos mais fazendo aquele grande alarde, grandes publicidades que não funcionam. Porque quando eu estou olhando no meu Facebook da igreja, eu vejo a maioria das igrejas colocando propaganda, dizendo grande culto, aonde vai vir tal pregador, tal cantor, mas não funciona mais. Por que não funciona? Porque esses grandes pregadores, todo mundo sabe que vem por causa de dinheiro. Antigamente as pessoas achavam que ele vinha pela fé, mas hoje sabe que vem por causa de dinheiro. E aí as pessoas nem vão mais. E aí vai vir um grupo de louvor, não sei de onde, e vai vir agora um pregador famoso, e vai vir agora o coreografia de dança, não sei de onde. Vai aí. Vai um, vai dois. Primeiro que as nossas igrejas praticamente não se vê mais milagres. Não há mais ninguém com fé suficiente para invocar o poder de Deus e o poder de Deus manifestar através do milagre. Não é obrigação ter milagre. Não é obrigação acontecer maravilhas. Mas as pessoas seguem os sinais. Não é uma estratégia de dizer, vai lá que vai acontecer um milagre. Não podemos garantir, porque depende de Deus, não depende de mim. Eu não posso colocar aqui cura e libertação, como eu já coloquei muitas vezes. Hoje, culto de cura e libertação. Eu não posso prometer isso, porque quem faz essa obra é Deus. E eu não posso garantir aquilo que o outro vai fazer. Mas Deus pode fazer. Sim, eu acredito. Mas às vezes aquela pessoa ainda não está madura o suficiente para receber um milagre. Então, mas vai lá hoje que vai acontecer uma grande cura na tua vida. As pessoas não estão preocupadas com isso porque viu que boa parte de alguns milagres que aconteceram nem era tão milagre. E eu vou dizer uma coisa interessante para vocês que eu tenho observado. As igrejas que não pregam sobre milagres, elas estão caminhando, elas não pararam. Tem algumas igrejas, eu tenho amigos em várias igrejas, e eles dizem o seguinte: o propósito da nossa igreja não é fazer milagre. O propósito da nossa igreja é que a salvação chegue para cada um. Sim, mas esse é o propósito de Jesus.
Jesus veio entre nós e durante o tempo em que ele ficou entre nós, aconteceram 35 milagres relatados, né? Pode ser que tenha acontecido muitos outros, sim, mas não relatados. E o que acontece? Ele fez milagre em todo lugar que foi? Não. Se olhar o tempo de vida pública de Jesus, de 36 meses, deu 35 milagres, numa média de um milagre por mês. É obrigação de Jesus fazer milagre? Não. Teve uma cidade que ele chegou e não aconteceu nenhum milagre. E o evangelista diz assim: não aconteceu nenhum milagre, Jesus não operou milagres, porque não havia fé naquela cidade. Então, é necessário fé. E nós, no nosso meio, nós estamos observando que está cheio de estrelas em nosso meio. Pessoas que querem reluzir mais que Jesus. Pessoas que querem ter um brilho, mesmo que digam, que ele cresça e eu diminua. Só que é o seguinte, o sujeito é estrela. Ontem eu vi um anúncio dizendo o seguinte: pessoal, vai ter uma vigília numa determinada igreja aí, e vai estar presente tal pessoa, mas tal pessoa, e você já conhece tal pessoa. Sim, mas daí? A maior presença que tem que acontecer nesse momento é a presença de Deus. É a presença de Deus em nossas vidas. Eu estou vendo cada dia mais sendo manifesto o Evangelho de Jesus do capítulo 6 de Mateus, aonde nós entramos no nosso quarto, trancamos a nossa porta e fazemos oração em secreto. Porque quando vamos fazer oração em público, nós temos que fazer oração em voz alta, porque todo mundo nos ensinou que a oração tem que ser em voz alta, porque você é pentecostal. Você tem que gritar, você tem que dar glória, aleluia, orar em línguas, tá? E daí? Minha esposa que é tímida, como é que faz? Os tímidos não vão entrar no céu. Tá, e daí ela vai ficar que jeito? Entende? Ela é tímida, ela não quer orar em voz alta, ela não quer expor. Mas aí, como regra do pentecostal, que tem aí 150, não tem 50 anos, 150 anos, essa regra do grito, o sujeito vai entrar no quarto, fechar a porta e vai danar gritar lá. Muitos crentes não estão orando em particular porque aprenderam somente a orar gritado. Aprenderam a gritar. E quando vai para o secreto, não dá para gritar de madrugada. Não dá para gritar no quarto à tarde, às vezes, quando tira um momento de oração. Às vezes tem um doente, às vezes tem uma pessoa repousando, não dá para gritar. Agora, eu quero dizer para vocês, eu me atento a Mateus capítulo 6, versículos 5 seguintes, diz assim: não façam como os hipócritas, não façam como esse povo aí, que vai para as esquinas, entram na igreja, na sinagoga ou no templo e gritam: Deus, eu estou aqui, olha Deus, oh Deus. Tá? Será que nós não estamos fazendo isso dentro de nossas igrejas? Gritando desnecessariamente para um Deus que não é surdo? Será que nós não estamos fazendo tudo às avessas? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: entra no teu aposento, fecha a porta. E ele dá algumas orientações tremendas para a minha vida. Ele diz assim: faça suas orações em secreto. E aquele que vê o secreto, note bem que não está dizendo que Deus escuta o secreto. Deus vê. E quando você está lá no secreto do teu quarto, lá no secreto da tua sala, lá no lugar onde ninguém pode entrar, e é você que fechou a porta para fazer a sua oração, lá Deus está te vendo. E se Ele está te vendo, não precisa gritar. Porque pessoas que estão me olhando
Eu não tenho necessidade alguma de querer forçar elas a receberem aquilo que eu estou falando. Meus irmãos, muitos de nós vamos esfriando na fé, e eu digo de nós, porque eu já passei por vários esfriamentos. Por que nos esfriamos? Porque nós batemos em ferro frio, que eu, por inúmeros anos da minha vida, tentei converter o mundo, e eu aprendi que eu não vou modificar o mundo. Recentemente recebemos a visita de um casal que disse: vocês foram exemplo para nós. Note bem que eles não disseram as palavras que vocês disseram mudaram a nossa vida. Eles disseram o exemplo de vocês. Gente, exemplo não precisa falar. Exemplo você olha e vê. Então o que aconteceu? Eles foram modificados pelo exemplo, por aquilo que nós fizemos, não por aquilo que nós falamos. E se perguntar para eles, lembra de uma pregação que eu fiz? Ele vai dizer, não sei, não lembro. Mas lembra do exemplo de vida. Quantas vezes você achou que estava pregando tremendamente uma palavra, mas as pessoas estavam apenas olhando a sua vida? Quantos homens aí que se dizem homem de Deus, que quando chega o nome deste homem ou desta mulher de Deus, não chega a palavra que ele está pregando, mas chega o exemplo primeiro. Que? Esse pastor, você está doido de ir lá, vai lá não. Esse cara não vale nada. Compra e não paga. Rapaz do céu, não vale nada. Esse cabra não vale nada. Essa mulher se diz crente, rapaz, é uma rapariga até ontem. E outra coisa, mesmo que ela agora modificou de vida, esse homem modificou de vida, mas chega a fama primeiro. A fama dessa pessoa que cometeu uma falha, eu não sei qual o problema, que acontece de ter falha, sim, mas quem vai para falar tem que primeiro exemplificar. Eu não sou um excelente exemplo a ser seguido, só que eu tento. A cada dia eu tento ser melhor para a salvação da minha alma. Primeiro a minha alma. E depois alguns aí, família talvez, e mais alguns. Sabe o que acontece? O Senhor Deus está, através de Jesus, é que Jesus que está falando aqui, tá? Em Mateus 6. Quem tem Bíblia que está em vermelho, essa Bíblia que está em vermelho. Mostra lá que é Jesus que está falando. Quando está em vermelho, é Jesus. Ele está dizendo o seguinte: entra no teu quarto, faz oração em segredo. E o Pai que vê o que é secreto, ele está vendo o que você está fazendo. E antes de você pedir, já sabe a tua necessidade. Então não use de vãs repetições. Essa parte pega forte em nós, crentes pentecostais e neopentecostais. Porque o crente, ele acha que tem que dizer glória, 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 glória. Quem é a glória? Eu conheço uma glória, estudou comigo, fazendo o terceiro ano. Eu conheço a glória. É amiga da Inês. Entra dentro de uma igreja e ele começa. Jesus! Por que esse? Por que esse barulho de cobra aí? Entendeu? Não é necessário este tipo de manifestação. É porque, na verdade, algumas pessoas têm a necessidade de mostrar para os outros que ele está modificado. Mostrar para os outros a santidade. Mas o nosso Deus vê o que é secreto. Ele vê o segredo. Ele vê a intimidade. Vãs repetições, meus irmãos. Às vezes nós condenamos os nossos irmãos católicos quando rezam 50 Ave Maria no terço. Nós dizemos, lá, eles estão com vã repetição. Só que durante meia hora, 40 minutos que eles estão rezando o terço, eles não estão pensando besteira. E em nosso meio nós vemos pessoas dizendo pequenas palavras, como jargão, para tentar chamar a atenção das pessoas, mas não de Deus.
Aonde eu quero chegar com a mensagem de hoje? Eu quero trazer você para o seguinte pensamento, que faça para Deus, porque Ele vê o secreto. Ele vê aquilo que ninguém vê. Então, meu irmão, então, minha irmã, você que está buscando Deus, busque para a salvação da tua alma. Faça não para se mostrar ao líder religioso, não para mostrar para os irmãos, faça para mostrar para Deus. E Ele que vê o secreto, vai ver o que você está fazendo. Meus irmãos, é necessário repetir várias vezes para um Deus que sabe tudo? Antes de você começar a repetir Jesus, 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 glória, 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 Ele já sabe que você vai repetir. Use as tuas palavras para o ensinamento, use tuas palavras para a oração, use esse momento, em particular com Deus, para ter uma intimidade com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pode desligar.